Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 609, falando aí tudo sobre o Grande Prêmio da França, o 7º da temporada 2019 da Fórmula 1. O primeiro bloco nós comentamos sobre a prova em si, não chegamos a falar de nenhum piloto especificamente e tal, sem nenhum desempenho, mas sim sobre Liberty, sobre como foi a sensação dos nossos ouvintes, o nosso convidado Fábio Wilson, que tá dando show aqui, fez bastante perguntas. Continue assim, Fábio Wilson, gostamos de receber perguntas da galera que participa. Mas antes da gente começar esse segundo bloco, tem aquele recado todo especial para você que mora em São Paulo, na região de São Paulo, para você conhecer oscarteiro.com.br, o site, né, dessa galera, mais de 50 pilotos aí de kart que se reúnem aí uma vez por mês para correr pelas pistas de São Paulo. Esse grupo foi criado em 2003 pelo Ricardo Bannerman e pelo Marcelo Machado e que foi crescendo, hoje já tem pai correndo com filho e genro e cunhada e tal, negócio bem familiar, o pessoal se encontra aí, é uma festa, virou realmente aí um evento familiar, né? Todo mundo aí realmente agregados e tudo mais sobre Campos. Aliás, sobre Campos, nós somos convidados a participar disso, de chegar lá um dia e acompanhar os carteiros. Eu espero que talvez quando o senhor estiver aqui em São Paulo para a Fórmula 1, que de repente, se tiver etapa dos carteiros, que a gente possa ir lá prestigiar. O pessoal, inclusive, não sei se você sabe, no macacão deles tem lá o logo do Café com Velocidade. Então, por isso, eu não vou participar da corrida porque eu vou humilhá-los. Inclusive, eu sou contra que esse campeonato se reúna em épocas de Grande Prêmio do Brasil. Porque a época de Grande Prêmio do Brasil é época de festejos do Café com Velocidade. O próprio Bannerman deu uma definição que eu jamais esqueço, que eu jamais esqueci. É o nosso Woodstock, é a nossa rave, que a gente passa madrugadas e encontra na quinta, encontra na sexta, porque é a época do ano em que muitos dos nossos ouvintes vão para São Paulo para ver a corrida. Então, esse negócio de marcar evento dos carteiros em época de Grande Prêmio do Brasil, eu sou contra. Agora, eu só lembro que é os carteiros, com esse erro de português mesmo, porque eles são assim, e é com K. Então, só para lembrar, porque eles criaram esse nome maluco, que se a gente não soletrar, o ouvinte não fica nem sabendo como é que entra. Mas tá registrado. Que não façam eventos durante o Grande Prêmio do Brasil, por favor. Exatamente. E retomando aqui, vou começar esse bloco já trazendo mais um e-mail, Fábio Campos. Nós temos um e-mail aqui muito legal. Nós temos banho de e-mail? Achei que você tinha lido todos no primeiro bloco. Vamos lá. Maicon Tavares escreveu pra gente: olá pessoal do Café com Velocidade, escuto vocês há mais de um ano e finalmente vim aqui para a minha primeira participação. Como a gente gosta desses primeiros e-mails, né? Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que em 95% dos seus episódios eu discordo e às vezes até me irrito com o Fábio Campos. Mas sempre respeito a opinião dele, e no último episódio ele falou algo que me fez respeitá-lo ainda mais. Que foi o seguinte, abre aspas: discussões não existem para mudar a opinião de ninguém, mas sim para cada um apresentar o seu ponto de vista e cabe ao ouvinte concordar ou não, fecha aspas. E aí ele comenta aqui, né, se não foi com essas palavras, foi algo muito próximo a isso. Gostei muito de ouvir isso e foi o que me motivou a escrever hoje. Novamente vimos uma punição por causa de limites de pista. Não está na hora da FIA ou a Fórmula 1 mudarem os circuitos e colocarem algo nestes trechos para que os pilotos não ganhem essa tal vantagem? Mesmo depois de toda a polêmica em cima do Vettel no Canadá, e agora isso, para mim só vai manchando a imagem da FIA e deixando o esporte cada vez mais engessado. Aliás, muito se falava que o maior problema da Ferrari era não conseguir aquecer os pneus e que isso fazia o time perder muito rendimento.
mas na França se falou muito da transmissão, que a temperatura da pista estava na casa dos 50 graus para cima, porque isso não ajudou a Ferrari e também devia fazer a Mercedes sofrer com isso, não? Fábio Campos, vamos começar a falar da punição do Ricardo, então? Carro-chefe aqui desse segundo bloco. Vamos começar já a abrir com o carro-chefe. Vamos. Primeiro, deixa eu agradecer ao Maicon. Apesar de 95% das vezes ele discordar de mim, é motivo até para eu parabenizá-lo. Parabéns, Maicon, por ser aberto a opiniões diferentes e não ouvir só aquilo que lhe agrada, que infelizmente é uma tendência hoje no Brasil. A gente recebe aqui alguns comentários até com xingamentos que não toleram as nossas opiniões. Então eu dou os parabéns a você por, mesmo discordando, tá aí ouvindo, criticando. Pode mandar suas opiniões diferentes, a gente vai ler aqui, né, Raposo? A gente lê todos os e-mails que chegam. Se a gente não leu é porque a gente errou, é porque a gente não viu. A gente até lia os do Herrera, né? Mas o Herrera por algum motivo aí parou de escrever. O Herrera, bom, tem que conversar com o Herrera, porque não pode. Ele que era o que mais mandava discordâncias, e eu adorava as discordâncias dele, porque eram sempre bem colocadas. Ele não aguentou, acho que ele não aguentou mais discordar tanto. Mas enfim, primeiro ele falou uma coisa dos pneus, né? Da questão da temperatura do asfalto. Isso foi uma loucura mesmo. Foi impressionante como a maioria dos pilotos usou médio na classificação, que é uma coisa raríssima. Você vê as mais rápidas, né? Mercedes e Ferrari, indo classificar no Q2 com pneu amarelo, já virou absolutamente comum. Se não estou enganado, aconteceu em todas as provas esse ano. Algumas às vezes até sem sucesso, como no Azerbaijão. Mas dessa vez foi Renault tentando com o Ricardo e passando. A McLaren passou com os pneus. Aliás, nós temos falado da McLaren, né, seu Thiago Raposo? Se há uma notícia boa, embora eu ainda ache que é cedo para cravar alguma coisa, me vejo a McLaren mais como a Toro Rosso no Bahrein no ano passado. Aquela vai uma flecha no final de semana, mas nos outros voltou ao normal. Não estou dizendo que vai ser assim, mas não acho que foi mais um fruto ali de uma série de fatores, inclusive este calor que eu estou dizendo, que fez com que praticamente todos os carros que foram para o Q3, com exceção do Gasly, que final de semana terrível do francês, e o Giovinazzi, que foram os dois que tiveram que usar o vermelho, né, o mais macio, todos os outros que foram para o Q3 foram com pneu amarelo. Isso é muito significativo de como esse final de semana foi tudo diferente. Por quê? Por causa disso que o ouvinte muito bem citou. Os tais 50 graus, era 50 e poucos na sexta-feira, no domingo foi até mais calor do que a sexta-feira, enfim, bagunçou, realmente bagunçou. Eu não acho que prejudicou a Ferrari especificamente, todo mundo acabou tendo que jogar um pouco com isso. E o Leclerc estava ali em terceiro, né? Aonde a capacidade técnica do carro dele o deixava estar. Não sei se foi a questão com a Ferrari, mas que o final de semana foi bem diferente por causa disso, foi. Não sei se o Fábio, você também quer completar, Raposo. Fábio, por favor. Desculpa. Eu concordo, eu acho que o desempenho da Ferrari pode ter sido, de alguma forma, minimizado por conta dessa questão dos pneus, mas eu acho que é o que eles poderiam tirar do carro, efetivamente, era aquilo. E a única coisa, o único ponto que eu enxergo é que o Vettel deixou a desejar. Eu acho, de novo, o Leclerc estava onde ele podia estar, que é no terceiro lugar. O Vettel podia mais. O Vettel, eu acredito que ele está sofrendo, eu não sei, não sou psicólogo, não estou dentro da cabeça dele, mas eu acredito que ele deve estar sofrendo com algum tipo de pressão interna dele com ele mesmo, e ele não está conseguindo tirar o melhor que o carro pode oferecer. A Ferrari Você não acha que pode ter sido, vou eu te fazer uma pergunta agora, você não acha que o efeito Canadá pode ainda estar presente, ou você acha que não? Eu acredito 100% nisso. Eu acho que absolutamente, por mais que diga que não, mas a história se arrastou para depois do final de semana. Na verdade, a história se arrastou até durante o final de semana do GP da França, que foi quando a FIA efetivamente falou que não iria voltar atrás na punição. Então, eu acho que isso sim mexe com a cabeça. Qualquer pessoa, quando está sob pressão, reage de alguma forma, e ele, infelizmente, um tetracampeão do mundo, eu acredito que não está sabendo lidar com a pressão externa e a própria interna, provavelmente, dele com ele mesmo. Eu acredito que, por exemplo, na classificação no sábado, ele tinha carro para fazer um terceiro ou um quarto tempo no máximo. Não a posição. Ele chega a desistir da volta, né? Impressionante isso, né? Ele chega a desistir da volta e ir pro box, né? E isso pode provar duas coisas. Eu acho que se fosse o Vettel de 6, 7 anos atrás,
com a faca nos dentes, jovem, querendo ser campeão, talvez ele lidasse de outra forma com a pressão. Hoje ele é um tetracampeão, super reconhecido, bem sucedido, talvez isso também faça com que ele vá de uma forma mais smooth, né? Que ele tenha um pouco mais de tranquilidade com a pegada dele com ele mesmo, assim, que ele não reaja, ele reaja contrariamente da forma como ele deveria reagir. Hoje ele não é mais um leão com fome, hoje ele é um leão, mas que já está com a barriga ali bem forrada. Eu acho que isso pode, inclusive, não ser benéfico para a Ferrari a longo prazo, por isso que eu, particularmente, não ficaria triste se o Vettel anunciasse a aposentadoria no final dessa temporada. Eu acho que seria talvez um bem aí para a Ferrari, colocar um outro piloto, manter o Leclerc, dar um foco no piloto que tenha fome de ganhar e que possa tirar efetivamente o melhor do carro. E falando nós vamos falar da punição, viu, Raposo? Não fica bravo, não, porque você falou, já vamos entrar na punição, nós não entramos nela ainda, mas nós já vamos entrar. Mas só para matar essa questão do Vettel, eu vou na parte técnica da coisa. É incrível como esse ano ele não tem a mão no carro, ele não consegue ser consistente. Os erros a gente já falou várias vezes, né? Esse ano são dois bem claros. Né? O ano passado alguns eram questionáveis, né? Mas esse ano são dois bem claros e tecnicamente ele já deu mostras de que a Ferrari não pode privilegiá-lo. Não pode, a Ferrari estará errada em se continuar com essa questão de privilegiá-lo. Tudo bem, ele tem a capacidade de ganhar a corrida, como teve no Canadá. Né, quando tinha tudo para ganhar aquela corrida, que a gente não sabe o que ia acontecer nas 12 voltas finais, quando saiu a punição, mas que ele estava ganhando. Efetivamente, ele estava liderando a corrida. Só que o altos e baixos dele, para mim, isso o descredencia a ser primeiro piloto. Tudo bem, não é para prejudicar, não é para pôr o Leclerc como primeiro piloto, não é isso. Mas esse negócio de ficar privilegiando um cara apostando, ele já mostrou em 2019, em 8 corridas agora, não é isso? Que não é o cara para ser tudo focar em cima dele. Tem que ser mais um. A equipe tem que trabalhar para os dois. Isso está muito claro. Permitem só fechar um pedacinho. Nós permitimos, sim. Nós permitimos. O ponto é o seguinte: muito se falou da questão da punição, que eu acredito que foi de forma injusta, e não por conta dos comissários, eu acho que por conta do regulamento, mas pouco se falou do erro do Vettel. Do erro da escapada, de quando ele estava sob pressão com o Hamilton. Sim. Tudo bem, tem a questão dos pneus, tem a questão do traçado. Café com Velocidade falou muito, hein? Não, sim, mas eu tô falando os grandes veículos, né, como um todo mundo muito focado. Aí, você quer dizer que o Café com Velocidade não é um grande veículo? Não, pelo contrário, é o melhor dos veículos. Um dia eu falei algo parecido aqui, quase me mataram. Ainda bem que você falou algo. Mas não vou me convidar mais. Ainda bem que você... Não, você me ajudou. Eu falei algo parecido um dia e me mataram. Você vai ser convidado toda semana, pode ter certeza. Acho que eu falei isso mesmo na grande imprensa, não foi aquela vez, Fábio Campos? Eu e Diogo Gomes quase jogamos, só não jogamos cadeira em cima dele, porque o Skype ainda não tem essa função, mas já criará. E eu acho que essa questão do erro do Vettel tem que ser levada em consideração, até porque eu acredito que se não tivesse havido a punição em cima dele, o Hamilton teria passado, porque ele tinha mais carro, ele estava pressionando e o Vettel não ia aguentar tecnicamente e psicologicamente. Então eu acho que o Vettel, sim, ele tá... a vida e a carreira de todo mundo tem um declínio, né? Você sobe, chega uma ponta de ápice e depois você começa a descer, o que não é ruim, é natural na carreira e na vida de todo mundo. Eu acredito que o Vettel já passou por esse ápice, ele está em descendência, enquanto que o Hamilton, por todo o talento que tem, pelo carro que tem, pelo comprometimento que tem com a Fórmula 1, ele está só subindo. Então eu acredito que o Vettel ele está chegando no limite. Na verdade, ele já chegou no limite de pilotar em alto nível em uma equipe de primeiro escalão. E eu, sendo Sebastian Vettel, eu não iria para uma Sauber, eu não voltaria para uma Red Bull. Eu acho que eu pararia sendo tetracampeão do mundo e pilotando para a Ferrari. Eu acho que ele volta para a Red Bull um dia, nem que seja para fazer um ano. Não tem nenhuma informação nesse sentido, talvez seja até improvável. Mas me lembro de levantar isso após o Grande Prêmio do Bahrein, se eu não estou enganado, justamente isso aí, Fábio. É a questão muito do ápice. É um cara que hoje em dia, e eu até citei o Massa, né? O Felipe Massa é um exemplo claro de um piloto que teve um ápice e depois virou de mediano para baixo, mas todas as corridas, com uma outra exceção. Então você vê que é o ciclo que virou, né? E eu enxergo muito bem isso no Vettel. Ele não é o mesmo piloto que ele era nos anos de Red Bull. Tem o carro que era claro que tudo isso entra na equação. Mas aquele cara era, inclusive, muito mais forte para enfrentar qualquer adversário, né? Aquele cara enfrentou o Alonso na última corrida do ano 2 vezes e ganhou. Esse não pode ver o Hamilton pela frente, que ele não consegue render. Né? Aliás, o Hamilton, incrível, né? Como ele está
destruindo os seus adversários moralmente, não é nem mais na parte técnica, né? Você vê o Bottas errando toda hora, Bottas não consegue encaixar uma boa volta em classificação já em 2 finais de semana seguidos, o Vettel isso, enfim, o Verstappen nem chega perto por causa do equipamento, o Hamilton, o grande fator de que esse campeonato já acabou há muito tempo é porque o Hamilton, sem fazer muita força, coisa que ele teve que fazer em outros anos, o ano passado ele foi no braço ganhar, esse ano ele não está precisando fazer muita força, isso é que é assustador. Parece que a curva do Hamilton é ao contrário, né? Ele começou 2007 muito bem, 2008 muito bem, depois teve ali uns anos de declínio, né? Quando optou por sair da McLaren, e de 2014 para cá ele só melhorou. A tocada, o comprometimento, até o físico dele, mentalidade. Ele é um cara que, assim, eu particularmente não sou torcedor de piloto nenhum, mas eu sou um fã do Hamilton pela facilidade como parece que ele toca um carro de Fórmula 1. Muito se fala do lifestyle do Hamilton fora da Fórmula 1. Cara, quem não queria? Ele consegue ir para o Paris Fashion Week durante a semana, vai para Los Angeles curtir uma festa na quinta-feira e sábado está fazendo uma volta de qualificação voadora. Então é incrível a facilidade que esse cara tem para lidar com qualquer que seja a condição, com qualquer que seja a pista e com qualquer que seja o carro. Ele é realmente, para mim, diferenciado. E tá no ápice, tá no melhor do momento da carreira. Acho que vai acertar muita gente ainda, vai cair a ficha de muita gente, ainda não caiu, mas vai cair de que nós estamos assistindo o maior piloto da história. Concordo. É uma pena, né, que não conseguem valorizar isso enquanto está acontendo. Mas ele é valorizado, você não acha que ele é um cara que não é injustiçado? Mas tem muito hater também. Não, mas isso aí vai ter sempre, né? Não, mas eu acho que existe uma grande aí, eu tô generalizando aqui e tal, mas é a percepção que eu tenho que as pessoas parecem que não conseguem ver a qualidade, ver o tamanho. Entendi. Enquanto o cara você tá falando diminuir, né? Mas não ter a dimensão do tamanho, né? Entendi. É preciso que o cara pare, fique 10 anos fora e tal, nossa, na época do Hamilton e tal, em vez de já tirar o chapéu. Aí entra os haters, esses são os mais tristes ainda, né? Porque o cara tá ali provando por A mais B. Esses. E o Valentino Rossi. Se o Valentino Rossi tem hater, eu já perdi a esperança de bom senso em unanimidade. Agora, só um parênteses. Parabéns à Fórmula 1, que parabenizou em vida o aniversário de 80 anos do Jack Stewart esse final de semana, colocou todos os pilotos e os dirigentes de equipes para fazer ali uma cerimônia com ele, todos colocaram o chapeuzinho, alguns, né, os mais chatinhos não colocaram, mas a maioria colocou o chapeuzinho do Jack Stewart, esse com as linhas ali, aquelas linhas bem escocesas, né, aquele chapeuzinho bem característico dele, enfim, colocou lá um bolo gigante, o bolo é horroroso, mas enfim, valeu a intenção. E a Fórmula 1 fez uma homenagem muito, muito justa e digna em vida, né? Porque é bom homenagear em vida, não só depois que morre, como aconteceu com o Niki Lauda. Parabéns pela homenagem ao Jack Stewart. E só um momento, Nelson Rubens aqui, assistam a entrevista do Lewis Hamilton para o David Letterman, que está no Netflix. É muito boa, muito boa. Se vocês tiverem uma horinha aí... Raposo já assistiu, Forem zapeando no Netflix. Eu tô percebendo que o Fábio Wilson não anda escutando Café com Velocidade. Eu acho que ele tá escutando muito, ele tá com muito conceito, inclusive, que a gente fala aqui. Eu tô achando que ele tá... Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Agora eu vou fazer um desabafo. Posso eu fazer um desabafo? Pode. É um absurdo o senhor Michael Knopak vir no meu Twitter e dizer para mim que não assistiu ainda os episódios da série da Fórmula 1 do Netflix. Então eu queria pegar essa figura e inclusive apontar o dedo, que eu estou apontando o dedo para você, ouvinte, aqui neste momento, e dizer que é um absurdo quem não viu ainda a série do Netflix. Fica todo mundo reclamando que a Fórmula 1 é fechada, e eu gostaria de dizer para você, ouvinte, honre a sua paixão, tá? Faça jus à sua paixão, tá? Esse negócio de falar que gosta de Fórmula 1 só no domingo de manhã, liga, assiste 2 horinhas e depois vai almoçar, tome jeito, ouvinte, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou chegar aqui um dia e vou dar spoiler, vou pegar os episódios 7, 8, 9 e 10 e vou contar tudo, as melhores cenas, as melhores frases, se é no começo, no meio, no fim, eu vou estragar tudo, então você, ouvinte, tome tenência, eu só não dei spoiler ainda porque eu não terminei de assistir, assim que eu terminar de assistir, vocês vão ver. É um absurdo, cara. Eu quero fazer um desabafo também. Vamos lá. Não, é um mini desabafo sobre o que o Wilson falou. Agora vai ser Wilson e Campos, para a gente facilitar as coisas aqui. Eu só temo, e eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas
de que se o Vettel para no final do ano, sabe, que se esqueçam tudo que ele já foi, que ele já fez. Porque todo mundo, existe o ápice, existe o declínio e tal. Nós concordamos que já passou a parte do ápice dele e que tá no declínio e tal, mas eu até não sei se ele vai conseguir em algum momento, sabe, sair por cima, já que já a curva já virou. Mas é uma pena que o cara saia e como o que fica realmente é sempre as últimas cenas, os últimos momentos, que fique guardado na memória dessas pessoas este Sebastian Vettel. Mas eu acho que isso fica para quem não é efetivamente fã, para quem não acompanha a categoria. Que não paga em casa. Eu acho que quem minimamente conhece de Fórmula 1 um pouquinho, que assiste as corridas e que viu os 4 títulos do Vettel, sabe que ele é um grande campeão e isso é inegável. O ouvinte do café sabe que não existe um piloto aqui que é só elogiado e nenhum que é só criticado. Inclusive um que eu critico muito, eu acabei de elogiar no primeiro bloco, que é o Lance Stroll, que fez 2 boas corridas. E é por essas coisas. Tem muita gente que já tem a cabeça formada. Então, eu acho, Raposo, que não precisa nem o Vettel parar. Esses caras já têm uma opinião ruim do Vettel e vão levá-la para sempre. Aquela questão da Red Bull, de só por causa do carro. Enfim, é uma visão que eu não acho até tão errada assim. Mas eu acho um pouco exagerada, passa um pouco do ponto. Mas tem muita gente que já tem a opinião cravada do Vettel, que ele pode parar em 2021, em 25, em 29, independe da aposentadoria dele. Tem muita gente com opinião formada e não está disposta a mudar. Por isso que eu fico feliz com mensagens como essa do Maicon que você leu, de gente que, olha, eu não concordo, mas eu estou aqui ouvindo, estou discutindo, eu fico com raiva, mas eu continuo ouvindo, enfim. Eu acho que a questão do Vettel muita gente já bateu o martelo. E pouca gente está se ligando para esse fato que nós já falamos aqui. É um ciclo de carreira. E porque tem piloto que termina no ápice. Tem piloto que você não nota o declínio. Né? Tem muita gente que acha que o Schumacher não é tudo isso por causa dos anos de Mercedes. Tem tanta gente que argumentou a esse favor. Ou seja, você tem que ponderar, né? Claro que você tem que ponderar todas as épocas, os momentos, as situações, a idade, o tempo fora. Enfim, tem gente até que achou que o Kubica ia estourar. Tem gente que veio falar para mim no Twitter: você vai ver, ele vai te calar. Quando estava absolutamente óbvio. Isso é só analisar. É só analisar como que um piloto fica 8 anos fora da Fórmula 1 e volta só com um braço. Tá até me surpreendendo positivamente. Achei que ia ser pior do que ele é. Tá realmente me surpreendendo positivamente? Ele tá andando pelo menos 2 segundos atrás do George Russell. Não, ele brigou com o George Russell essa corrida, mas assim, de fechar a porta. E classificou várias vezes ali a centésimos do George Russell. Eu esperava menos do que isso. Ele não tá tomando 2 segundos todo final de semana. Mas ele tá dentro do que eu esperava. Ele tá dentro ali de um cara que não. Como é que esse cara vai render com um braço só? Não vai. Então, e teve muita gente que achou que era o mundo da fantasia, a imprensa embarcou. Nossa, que história bonita. Não tem história bonita, infelizmente, a história está se mostrando. A Williams já fala em trocá-lo, já há especulações do meio da Fórmula 1, não estou falando de WhatsApp, de rede social, não. Lá dentro da Fórmula 1 já se fala na substituição dele ainda nessa temporada. E, querido ouvinte, 40 minutos depois... 22 minutos, tá? Diz aqui o nosso reloginho. E meio do Jailson, como mencionei acima... que ele mencionou em algum lugar, a gente está indo direto no tópico punição dele, a gente não está lendo o e-mail dele na sequência. Mais uma vez voltamos a ter punição no final da prova. Na introdução, foi na introdução dele que eu li. Sim. Ricardo bem que tentou fazer algo de bom na prova, mas parece que tudo da Fórmula 1 conspira para que não haja emoção na pista. Pergunta: o que deve ser feito para ao menos minimizar essas punições de saídas de pista? Mudar as regras e liberar as brigas entre os pilotos? Modificar as pistas para pôr ao menos uma faixa de brita na área de escape? Acho que a FIA aceita sugestões ou não. Vamos lá. Faixa de brita não colocam, Jailson, porque ou a brita ela existe para parar o carro em uma longa e ela necessita de um longo espaço, ou não existe. Mas eu entendo o que você está dizendo. Eu acho que a solução a curto prazo, que dá para se fazer na Áustria, se bem que a Áustria tem uma enorme diferença para Paul Ricard, é que a Áustria tem zebras que punem, tem zebras altas, tem zebras que já quebraram carros nos últimos anos, diga Daniel Kvyat na Toro Rosso, é diferente de Paul Ricard, que você tem
tudo liso, não existe uma saliência, como diria o outro. Isso é resolvido a curto prazo, Jailson e ouvinte, com o astroturfo, que eu acho que é a expressão em português correta, que é aquela grama sintética que você pode pôr. Ela poderia resolver muito o problema na curva 8 de Paul Ricard, que é a chicane, a entrada da chicane essa chicane no meio da reta, como disse aqui o Fábio, essa reta histórica do automobilismo, que não pode existir mais por uma série de medos que a Fórmula 1 carrega. Então, essa é uma medida emergencial. Essa é uma medida que dá para a FIA fazer e que teria impacto, talvez tivesse impacto, porque a gente viu a punição, o Fábio falou, não sei se nesse bloco ou no outro, tem que pôr grama. A gente viu o que a Fórmula 1 fez no episódio da grama 2 semanas atrás. A lamentável mensagem que a Fórmula 1 passou. Porque eu repito, pior do Canadá é a mensagem. Não é nem ali, mas entrou a 60 por hora, mas a aderência, mas olha o capacete, está olhando para o retrovisor, mas tadinho do Hamilton, teve que pisar no freio, como se pisar no freio no automobilismo fosse um crime. O Hamilton teve que jogou o carro para cima do Hamilton. Não jogou. Jogar o carro para cima é o que fez Senna com Prost com Senna, Schumacher com Villeneuve, Isso é jogar o carro para cima. Quando você não dá a chance do outro fazer nada, não há nem tempo, não há espaço nem tempo. O que o Vettel fez foi fechar a porta. Há uma enorme diferença entre jogar o carro para cima e fechar a porta. O que o Vettel fez foi fechar a porta. Então esse argumento de que... Eu nem acho que ele fechou a porta, hein? Acho que ele errou e a porta foi fechada. Sim, mas assim, voltando para a pista, eu tô indo no raciocínio de quem defende a punição, dizendo que ele voltou para a pista e fechou a porta. É legítimo. Para mim é legítimo. Tem dois argumentos que não dá para eu engolir. O primeiro, assim, tá na regra, tinha que punir. Não engulo esse argumento. Porque existe comissário para quê? Então tira os comissários. O que a regra diz é retorno inseguro à pista. Tem que ser... Estou chegando no caso do Ricardo também, tá? Vale para os dois. A regra tem que ser interpretada. Ela existe com uma função. Se aconteceu de um outro jeito, você não tem que casar o que aconteceu com a visão pura e escrita da regra. Então, não concordo que está na regra, tem que punir, que foi o argumento do Nico Rosberg, por exemplo, defendeu esse final de semana. Não tem que punir porque está na regra. A regra fala claramente de retorno inseguro à pista, e o tweet do Mário Andretti, eu não vou nem falar aqui de novo, porque para mim aquilo ali é uma bíblia em 180 caracteres, 240, 280, sei lá quantos. E esse de jogou o carro para cima, porque não jogou o carro para cima, fechou a porta. Mesmo que ele tenha feito com intenção, pisar no freio não dói, tá, gente? Pisar no freio não é proibido. Mas ele quase causou um acidente. Se a gente for correr, acender, apagar as luzes vermelhas com medo de quase provocou um acidente, vamos assistir basquete, que inclusive é emocionante, tá? Inclusive não tem essas chatices que vocês estão vendo aí no automobilismo. Tem o draft. Quem não sabe o que é draft, escute o primeiro bloco para saber o que é draft. Uma explicação péssima de draft. Diga, Fábio. Em relação a essas punições, eu tenho uma opinião que talvez seja um pouco radical demais, mas para mim o problema está na regra, e a regra devia ser: grama é zebra e zebra é pista. Tem que deixar o pau comer, corrida de carro. Uma coisa, de novo, sem querer comparar as duas categorias, mas Fórmula Indy em Austin. Fórmula Indy em Austin... Não precisa ir longe. Teve Road America dessa semana que a primeira... Não sei se eu tô dando muito spoiler aqui, mas na largada tem uma ultrapassagem que é utilizando os limites da pista. E em Austin especificamente, que é uma pista onde a Fórmula 1 também corre, em uma das curvas eles permitiam que os carros passassem com as 4 rodas fora do limite de pista. A curva 19. A curva 19, que é a que tanta punição já gerou na Fórmula 1. Os carros de Fórmula 1 estavam totalmente liberados. Eu até estranhei, porque isso é o problema, Fábio. A gente começa a assistir corrida com o olhar de Fórmula 1. Então a gente começa a achar que entendeu? Que tudo que a Fórmula 1 faz acaba entrando na nossa consciência. Isso cria, isso deseduca uma geração de fãs inteira, né? Mas, por favor, continue. Não, então, realmente, para mim é isso. O livro de regras, ele está completamente errado. Ele precisa ser mais permissivo do ponto de vista de ultrapassagem, do ponto de vista de disputa. Claro que a segurança deve ser primária no esporte a motor. Mas quando foi a última vez que houve uma morte na Fórmula 1 de piloto com disputa de posição? Nem Senna, nem o piloto da Syntec, que eu esqueci o nome, que morreu também em 94.
O Ratzenberger Tá colocando uma coisa muito interessante, viu? Muito interessante. As mortes não foram causadas por disputa de posição, então a parte de disputa de posição devia ser mais livre. Interessante isso. Isso é interessantíssimo, inclusive. Uma ótima reflexão. Enfim, esse era o ponto que eu gostaria de colocar. Como a gente fala no... Eu brinco um pouco aí de kart também, como a gente fala no kart, grama é zebra e zebra é pista. Tem que deixar com a expressão chula, deixar o pau comer na pista. Eu acho o seguinte, a punição do Pérez? E a punição do Pérez? Não, a punição do Pérez eu até concordo. Eu até tendo a concordar. Porque houve ali, apesar de ser um erro da FIA, né? Porque se ela faz uma área de escape, faz uma regra de passar ali, e essa regra não pune em termos de velocidade, ela errou no cálculo. Né? Mas aí tem um problema, Fábio, que, na minha opinião. Aí o problema não é nem a área, porque efetivamente é o modelo do circuito, que tem a área de escape é feita de asfalto, tudo bem, tem aquela quinta que diminui a velocidade e tudo, mas é uma área que efetivamente não traz perda de tempo. É o e-mail do Jailson, isso aí, é o que o Jailson coloca de você. Então, aí, de novo, eu defendo. A Brita eu acho que talvez seja radical demais, mas é aí onde eu defendo a grama, e pode ser a grama sintética que você vai conseguir depois voltar para a pista com o carro. Mas eu defendo a grama porque aí efetivamente você vai ter uma perda de tempo durante a passagem. A grama, pura e simplesmente, ela vai entrar muito na questão de que ela acelera um carro e não o freia. A grama sintética ela pode ser feita numa faixa. O Jailson falou faixa de brita. A faixa de grama sintética, o astroturfo, ela não é insegura. Ela não é insegura, porque ela é uma faixa apenas. Então ela não vai fazer com que nenhum acidente seja amplificado se ele tiver que acontecer. Mas ela vai pegar o caso do Ricardo, por exemplo, porque o Ricardo foi punido por 2 momentos. O Ricardo foi punido na França por 2 momentos. Por ter ido com as 4 rodas fora da pista na primeira perna da curva, né, na curva 8, na entrada da chicane. E aí eles saem, fazem a curva, o Norris vai lá fora, o Raikkonen passa e ele vai atrás do Raikkonen e na reta, já na segunda parte da reta, né, Mistral, ele coloca também as 2 rodas do lado de fora. Eu acho o seguinte, eu sou contra a punição, como acho que a maioria dos ouvintes vai nessa linha. Eu sou contra a punição, não sei se tem mais e-mail para ler, inclusive se tiver já se prepara aí, Raposo. Eu sou contra a punição, só que quando a gente vem do que a gente veio, de onde a gente veio, no Canadá, e eu falei aqui, né, o pior do Canadá na semana seguinte, eu falei, nós estamos num ponto pior do que nós estávamos na semana passada, porque abriu-se um precedente. E na hora que a FIA abre o precedente, ela passa a ter compromisso com o erro. Então o que ela faz? Ela puniu o Vettel da maneira que fez, ela passa a ter que punir. Foi quase que unanimidade na transmissão da Sky. Eles puniram o Vettel, eles vão punir o Ricardo. Só que eles tinham um ar de aceitação, que eu não tenho. Eu não concordo em ter esse ar de aceitação. Porque eu coloquei um tweet uma vez, eu não quis entrar muito nesse assunto aqui no café, enfim. Até porque eu acho que eu nem participei do programa exatamente imediato à corrida, que foi no Grande Prêmio dos Estados Unidos, do ano passado. Que o Verstappen foi punido na curva 17 ali, aquela sequência de curvas ali para a direita, no finalzinho em Austin, passar o Raikkonen e ali ter colocado as 4 rodas fora da pista. Eu falei, eu vou só colocar um tweet sobre isso e deixar passar, dizendo o seguinte: as linhas no chão não podem ser mais importantes do que a emoção de uma disputa. E é o que aconteceu no Grande Prêmio da França. É o mesmo raciocínio. As linhas no chão, o Ricardo não levou vantagem, e aí é que é o problema. Que eu não alivio os comissários. Eu culpo muito os comissários. Não só a regra, eu culpo também os comissários. Porque interpretam errado. Interpretam mal. Não tinham que ter interpretado a questão do Vettel como um retorno inseguro, como se fosse uma coisa premeditada, ou uma coisa feita por querer. Eles se cegaram para a visão de que ali houve um erro. Houve uma perda de controle do carro. Por quê? A FIA, essa FIA do senhor Jean Todt, que é a cara do seu presidente, a FIA é a cara do Jean Todt, porque o Jean Todt era isso antes de ser presidente da FIA. Essa é a FIA que não olha para a pista, olha para o pedaço de papel. É por isso que eu chamo e vou chamar sempre a Fórmula 1, falei na abertura do programa, é um campeonato de procedimentos. Não é uma corrida de carros mais. É mais importante você proceder no que está dentro de uma folha de papel do que viver a emoção de uma corrida, com erros, com toques, com derrapadas, com às vezes você acerta o seu oponente, às vezes acontece. Corrida, essas coisas acontecem. Só que quem gere a corrida hoje não olha por esse lado.
quer olhar para o lado da regra. Eu acredito nisso. Desculpa, perdão, Fábio. E aí a gente chega no caso do Ricardo, que é claramente ele não levou vantagem em nenhuma das duas vezes que ele saiu da pista. Ele não levou vantagem. Gente, o negócio das linhas, para mim, eu vou usar uma expressão que eu usava quando menino. Cortar caminho. Quando o cara corta caminho mesmo, assim, ó, você vê, nossa, ele cortou caminho aqui, não tem como. Aí eu sou a favor de punir. Agora, o cara tá numa disputa de posição, ele passa 1 centímetro para cá, 1 centímetro para lá da linha. É preciso ver essas coisas com espírito de corrida. Porque ele, na hora que ele foi passar o Raikkonen, que ele coloca as 4 rodas na pista, ele volta para a pista ainda atrás do Raikkonen. Ele não ultrapassou o Raikkonen fora da pista, ele simplesmente foi e voltou. Mas na hora que ele vai frear com o Raikkonen, ali nem é uma freada na curva 10, né? Mas na hora que ele vai disputar com o Raikkonen, ele já está de volta à pista. Só que para você enxergar dessa maneira, você tem que ter o olhar de corrida de carros. Você tem que ter o olhar de saber, gente, isso aqui é uma corrida. O cara vai jogar, ele vai para fora, ele vai voltar, ele vai tentar, ele vai arriscar, ele vai bater roda. Os caras não olham com esse olho. Eles olham com o olho assim, eu tenho aqui a regra na mão. Como que eu vou aplicar essa regra? O que eu preciso justificar para aplicar essa regra? E aí não tem jeito de você achar que eles não vão punir o Ricardo, porque eles não olham como disputa, eles olham como, não, tocou 2 centímetros para fora da linha, pune. Isso não é enxergar corrida de carros. Isso é enxergar como advogado. E automobilismo, me desculpem os advogados que estejam ouvindo o programa. Inclusive o nosso amigo Guintolin, né, Raposo, vai ficar bravo comigo. Mas Fórmula 1... Inclusive tem e-mail dele. Então, tomara que ele já não esteja bravo. Mas não é assim que deve se olhar a Fórmula 1. O advogado tem as suas funções em outras situações. Não na hora de julgar uma freada, de julgar uma disputa de curva. E só para concluir, eu acho que isso, inclusive, pode impactar nos procedimentos de largada. Hoje, eu acho que um piloto ele vai pensar 2 vezes na hora da largada em atacar, e ele vai preferir defender e fazer o traçadinho dele ali do que ser um pouco mais agressivo, porque ele sabe que qualquer pormenor ele colocar o carro, como você disse, 2 centímetros para fora ou para dentro, ele pode tomar uma punição que vai comprometer a corrida dele inteira. E a largada deveria ser um dos pontos altos da corrida, né? Onde efetivamente você tem os carros mais próximos, onde você vai ter disputas roda com roda, e é o que infelizmente, principalmente no pilotão da frente, a gente não tem visto por conta de excesso de zelo, e eu acredito que esse excesso de zelo é por conta do medo de tomar uma punição no caso de uma disputa mais acirrada. Aí, Fábio, é o seguinte, é uma coisa que eu achava que a gente ia ter dúvidas se ia acontecer, e que infelizmente para mim está absolutamente claro, que é a perda do Charlie Whiting, que é a morte, sentir a morte do Charlie Whiting. Eu vi, ninguém me contou, e nem eu li em site, nem blog, nem fulano de tal me contou, não. Eu vi a entrevista em que o Charlie Whiting fala: precisamos punir menos, precisamos valorizar isso de 2016 para 2017, se eu não estou enganado. Eu lembro que eu abri o ano aqui no Café com Velocidade falando, não vão punir mais posição do mesmo jeito que estão punindo. Contei isso antes da temporada começar. Inclusive, depois até vendi o peixe durante a temporada. Nós falamos isso aqui há mais tempo, que eles seriam menos agressivos. O Charlie Whiting deu essa entrevista e falou das largadas. Lembrei porque você acabou de citar isso no seu comentário. Falando que a largada é o momento em que ali 2, 3 voltas você tem que ser um pouco mais relaxado. Você tem que ser não é relaxado a palavra, né? Você tem que ser um pouco mais... enfim. Isso. E aí o Charlie Whiting morre. E aí, quando o Charlie Whiting morreu, nós até fizemos um bloco que chama, né? Eu acho que o título do bloco, um dos mais ouvidos do ano, né? Aquele comecinho de março, porque ele morreu bem na Austrália, né? É o que muda na Fórmula 1 sem o Charlie Whiting. E eu tinha dúvidas se a gente ia realmente sentir, porque achei que o legado dele ia ser seguido mais ou menos igual, né? Como assume ali, como um treinador interino assume um clube de basquete, de futebol, que seja. Vamos seguir o que esse cara estava fazendo. Infelizmente, não. Infelizmente, a morte do Charlie Whiting é sentida porque os caras que assumiram no seu lugar não têm a menor vontade de seguir a linha que ele estava, pelo menos, querendo seguir. Então, isso que você falou da largada era uma coisa que ele tinha observado, e a Fórmula 1 passou a fazer o escândalo que fez no Canadá e na França. Eu não acho que aconteceria com o Charlie Whiting. Posso estar erradíssimo, mas eu tenho uma sensação, um feeling, para que o Diogo Gomes fique feliz, que com o Charlie Whiting não seria dessa maneira que foi. O e-mail do Guitoli a gente lê mais pro fim, porque é sobre outro assunto. Fábio Campos, eu fiquei pensando em você. Aqui fico feliz com isso. Durante a corrida, quando teria entrado a McLaren para
a triste estatística que você deu na semana passada. Pensei nisso. Pensei muito comentou nisso. sobre a Renault? Não entrou, não. Na hora eu até pensei, mas espera aí. Né? Como assim você não está autorizado a usar o DRS? Né? Como assim? Porque o Norris... Primeiro o Norris, porque essa cronologia me levou a pensar assim, né? Primeiro o Norris reclama do Sainz, dizendo, manda ele apertar o passo, porque, aliás, é uma coisa que eu sou contra, esse negócio de piloto ficar pedindo para a equipe, manda ele acelerar, manda ele fazer isso, manda ele trocar de posição comigo. Mas, enfim, os pilotos são educados pelas equipes a não enxergar o seu rival, o seu colega de equipe como um rival. Isso é um dos maus do automobilismo moderno. Então ele tem essa reclamação, Raposo, né? Vem esse rádio primeiro, e depois, algumas voltas depois, vem o rádio não autorizando ele a usar o DRS. Na hora que eu ouvi, eu pensei, como? Inclusive o Norris é claro, ele fala assim, ele não funciona ou eu não estou autorizado a usar? O Norris ele é literal nas palavras que ele coloca. E a equipe é clara, você não está autorizado a usar. Aí eu falei, peraí, vamos ver o que acontece. Acontece que era um problema mesmo no carro, Raposo. Isso ficou comprovado no decorrer das voltas, porque ele não só perde todas as posições que perde no final da prova, como ele começa a reclamar do motor, ele fala, olha, o motor não está funcionando, o upshift, né, como ele diz, a subir a marcha já não está entrando da mesma maneira. Vem uma mensagem do engenheiro depois dizendo, o carro vai ficar mais difícil de dirigir, tá? O volante vai ficar mais duro, parece uma coisa de cinema, né? Olha aqui, né? Vem aí uma catástrofe, o engenheiro anuncia, olha, o volante vai ficar mais pesado, o carro vai ficar mais duro de dirigir, e é o que acontece. Então eu acho, Raposo, que a McLaren não entrou para a estatística, de que quem ouviu o programa passado sabe o que eu estou falando, quem não ouviu, eu resumo aqui numa frase, de que em menos de um ano, 5 equipes, metade do grid, tem exemplos de proibição dos seus pilotos. Não acho, Raposo, que a McLaren entrou nessa estatística porque o carro se desfacelou no finalzinho. Eu só temo que tenha sido uma grande coincidência. Mas é porque o pessoal estava explicando na transmissão da TV da Inglaterra, assim, o problema hidráulico, ele afeta, entre outras coisas, o DRS. Isso é verdade. O DRS ele é puramente hidráulico, né? Ele aciona o sistema, ele levanta uma chavinha na asa, enfim, abre. E que tem a ver, dizem os especialistas, mais até do que eu, que tem tudo a ver com a questão de subir marcha e, claro, com a questão do volante, porque a gente sabe da direção hidráulica. Então, tudo tem a ver. E o Norris, Raposo, para encerrar, o Norris disse, muito enfático, eu não estou autorizado, então eu acredito que se o Norris visse que isso aí era um exagero, ele desceria do carro e falaria. E ele desceu do carro falando, olha, realmente foi quase impossível, né? Foi difícil de guiar, enfim. Então e a McLaren, né? A história pregressa para mim conta. A McLaren não tem um passado de fazer isso. Então eu posso estar enganado, mas eu somando 1 mais 1, eu acho que houve um problema de fato no carro. E eu acho que se fosse o contrário, se fosse o Carlos Sainz pedindo para abrir a asa e a equipe não liberando, talvez eu acreditasse que pudesse ter tido algum tipo de ordem ali. Não porque o Lando Norris é piloto número 1 e o Sainz número 2, mas porque eu acho que o Lando Norris, se você for olhar como uma perspectiva de longo prazo, é alguém que tem mais, na minha visão, mais potencial de se tornar um grande piloto. O Carlos Sainz é o que é. A gente já viu o que é um bom piloto e pronto. Tá andando bem. Os dois estão andando muito bem. Andando super bem, concordo. Mas não acredito que possa ser mais do que está sendo. E o Lando Norris não, tem toda uma imagem que foi criada após o campeonato que ele teve na Fórmula 2, uma futura promessa. Então eu acredito que se fosse o contrário, eu até pudesse acreditar que tivesse alguma coisa ali em relação ao jogo de equipe. Nesse caso, não. Eu concordo plenamente com o Fábio Campos de que pode sim ter havido ali uma falha no carro que fez com que ele não pudesse abrir a asa. Quem não me convence é a Mercedes nessa questão, Raposo. Quem não me convence? Essas dobradinhas da Mercedes, absolutamente passivas, absolutamente frígidas, absolutamente estéreis, absolutamente sem sal. Isso para mim é altamente planejado. Não estou dizendo que os caras são proibidos de fazer, mas é tanta regra, é tanta não faça isso, não faça aquilo. Eu não sei se eu já citei aqui no café uma frase do Hamilton há 3, 4 corridas atrás, né, que diz, nós temos um conjunto de regras para garantir as dobradinhas. Aí a gente só vê, são quantas dobradinhas? Né? São 8 corridas, 7 dobradinhas, não é isso? 7. Todas as dobradinhas absolutamente sem nenhuma emoção. Isso não me convence. A Mercedes para mim, está na cara que a Mercedes joga para ter isso aí.
proíbe até um certo ponto. Se não proíbe total, acho que na largada, por exemplo, eles estão liberados, inclusive já até trocaram de posições em largadas, mas não sei se vai até a primeira parada, não sei se vai até a volta 13. O Rosberg, antes da corrida, falou. Não exatamente sobre esse assunto. Ele foi perguntado, e aí, quem você acha que ganha, Rosberg? O Rosberg virou e falou, a corrida acaba na largada. Eu fiquei com essa frase na cabeça. Se ele não acabou entregando ali sem querer algo que ele sabe, porque ele sabe. Porque o Rosberg sabe. Se tem alguém que sabe o que acontece lá dentro, é o Rosberg. Não é nem porque foi piloto, não. Porque, inclusive, tem um ótimo relacionamento lá dentro. Está lá dentro ainda, de outras maneiras, ainda está lá dentro. E eu não sei se foi um ato falho do Rosberg. Mas o Rosberg foi perguntado sobre quem poderia ganhar, como é que poderia ser. O Rosberg abriu com a frase, a corrida acaba na largada. Eu acho que quem faz a primeira curva na frente, a não ser que tenha algum problema mecânico muito grave, vai levar. Acredito também. Inclusive, isso é deplorável, isso é lamentável. Se a gente tiver. E, inclusive, eu acho que nós só vamos saber isso daqui a 5, 10 anos, quando um dos dois falarem. Mas eu vou fazer questão de lembrar, se eu estiver aqui no café, onde eu quer que eu esteja. Vou só contar uma outra frase do Hamilton, para o ouvinte pro ouvinte que acha que eu estou paranoico, ou para o ouvinte que discorda de mim, 95% das vezes. O Hamilton fez a seguinte declaração no sábado. Tem muita gente esperando uma boa corrida. Acho que vão se decepcionar. Fecha aspas. Esse barulho veio a Esse barulhinho calhar. foi um conco, né? Soou Veio o a calhar esse gongo. barulho. Desculpa, Parabéns a esse artifício técnico, é o café crescendo, ouvinte. Você que é apoiador, você vê que nós estamos incorporando, inclusive, itens técnicos aqui ao café. E o apoiador que trouxe o barulho, né? Porque não fui eu, foi o apoiador que trouxe o barulho. Toda vez que chega um e-mail na minha caixa, ele dá esse ping, desculpa. Não, mas caiu como uma luva. Ele fez a pausa dramática dele. Ai, gostei. Fábio Campos. Tem um e-mail aqui, a Laura escreveu pra gente. E a Laura, você sabe, quando ela escreve. Peraí. Diga de novo essa frase, por favor, porque eu tenho que me beliscar. Diga de novo essa frase. A Laura escreveu para a gente. Não é outra, não, é a Andrade mesmo. Laura Andrade. Eu chego a ficar emocionado aqui com isso, porque é uma. Primeiramente, devo dizer que eu vi o programa 607 até o final. Inclusive os devaneios da madrugada. Não acredito. Quais devaneios, hein? Aqueles 10 minutos? Né? Não houve devaneio, não sei. Ele deve estar falando o Banniman, que bagunçou a edição que ele participou. Deve ter sido isso. Inclusive não volta esse ano. O Banniman volta só em 2020. Com algumas semanas de atraso, é claro. Afinal, assim como o Diogo Gomes, estou no grupo dos universitários sem tempo. Depois de passarmos 2 semanas discutindo uma punição, a última coisa que a Fórmula 1 precisava era mais uma semana discutindo punições. Prefiro nem comentar sobre o Pérez, um absurdo punir o piloto por seguir uma regra. E o Ricardo, ok, realmente saiu da pista e depois ultrapassou o Kimi com os 4 pneus por fora. Mas as 2 punições não me descem. Me digam, vocês viram algo de perigoso naquela briga? Eu não. Conseguiram acabar com os estacionamentos e promover o retorno das áreas de escape não asfaltadas. Para vocês, qual é o saldo dessa coleção de punições das últimas semanas? Sinto que estão punindo as consequências e não os erros, especialmente no caso do Pérez e Vettel, que não perderam tempo suficiente, porque Deus me livre um piloto de corridas tentar manter a sua posição, certo? Fico muito triste com o cenário atual. Acho que todos queríamos ver uma Fórmula 1 crescer e não se autodestruir, mas eles se superam a cada semana. É o seguinte, Laurinha, não sei se posso chamá-la de Laurinha, e só para ouvir, antes que o ouvinte me ataque, eu puxo o saco de ouvinte mulher sim, tá? No dia que você ouvinte tiver um podcast e tiver ouvinte mulher, você vai ver o orgulho que dá. Por isso que eu puxo o saco da Laura, vou chamar de Laurinha, puxo o saco da Fabrícia e, Raposo, para o seu conhecimento, mandei uma mensagem um dia desse para Vanessa Cristine, você vai se lembrar dela. Sim, que ouvia os nossos ao vivo, mandei uma mensagem para ela no Facebook falando, ô Vanessa, apareça, estamos sentindo a sua falta lá no café. Então eu puxo o saco de ouvinte mulher mesmo, pode me acusar de imparcial, quer dizer, de parcial. A Laura troca num ponto aí muito nevrálgico da coisa que a gente esbarrou aqui nas últimas edições. O precedente, essa questão do que fica. Ela perguntou o que fica. O pior,
Laura, é que o que fica na Fórmula 1 fica para a Fórmula 2, fica para a Fórmula 3, uma hora ou outra pode ficar até para Indy, fica para DTM, fica para Stock Car, essa assimila tudo. Então esse é o problema. Que esse tipo de mentalidade, mais do que a punição, se o Vettel foi na grama, se ele chegou perto do muro, se ele fechou, se ele jogou o carro, mais do que se o Ricardo, é a mentalidade. Muita gente, Laura, e você deve conhecer gente assim, muita gente fã assiste a Fórmula 1 já com os olhos que eu chamo de race control. São os primeiros a gritar nos WhatsApps da vida: punição, bateu, tem que punir, tá errado. Quem tá errado é raramente. Algum vem e fala, raramente eu posso estar exagerando, mas muitos não sequer cogitam a questão de falar, peraí, foi um incidente de corrida. Mas peraí, no caso do Ricardo na França, peraí, qual foi a vantagem que ele levou? Ele realmente quis... Gente, a falta do bom senso é que me assusta, ouvinte e colegas aqui da bancada. A falta do parar e pensar, ele levou vantagem? Ele realmente levou vantagem nesse movimento? O espírito da regra não é evitar que se leve vantagem? Ele não levou vantagem. Então por que nós temos que ser ipsis literis? E, meu Deus, esse é o problema, é mentalidade. Enfim, com vocês dois agora. Fábio Campos, eu vi você comentando aí que o que acontece na Fórmula 1 pode ser reflexo para a Fórmula 2, reflexo para a Fórmula 3, mas há esperança. Eu não assisti a corrida da Fórmula 3, mas eu li, acho que foi no Motorsport, que houve uma punição no sábado de 5 segundos para um piloto da Estônia, que eu infelizmente não sei o nome, teria que buscar aqui, mas que ele tomou uma punição de 5 segundos e durante a prova os comissários revisaram a punição e retiraram a punição. Então, assim, o mesmo livro de regras, são muito parecidas, mas na Fórmula 3 eles deram a punição e retiraram a punição durante a corrida. Então, eu acho que isso serve de exemplo para a Fórmula 1, que o erro, ele acontece. Os comissários, eles podem errar. O grande problema, eu acho que é a arrogância dessa direção da Fórmula 1 em não admitir e não voltar atrás. E aí você me faz lembrar agora do que eu prometi, para que o André do Pau não se descabele, da entrevista que o Jean Todt deu. Na verdade, ele não deu uma entrevista, ele respondeu uma pergunta. Mas ele pelo menos falou. O presidente da FIA não pode deixar de falar. E ele diz uma frase que pode ser interpretada com otimismo ou pessimismo. Eu interpreto como pessimismo. Mas eu dou a chance do ouvinte, entendo se o ouvinte interpretar com otimismo. Primeiro ele disse que não, minha função não é interferir nisso, minha função é colocar as melhores pessoas para julgar, as melhores pessoas para estar trabalhando nesses momentos. Disse ele, isso para mim é patético, disse ele que vocês estão vendo só os pilotos que falam contra, mas eu recebi uma série de mensagens de pilotos me elogiando por isso. Primeiro eu queria saber quais foram esses pilotos. Ele não fala. Ele diz, não, uma série de pilotos me elogiou por mensagem. Eu de todos os pilotos que eu vi manifestar, ou pelo menos 95% deles eram contra. Então eu queria saber se tantos pilotos fizeram realmente isso que ele falou. O Grosjean deve ter mandado uma mensagem para ele. O Grosjean, ele ficou em cima do muro na quinta-feira. Né? Na quinta-feira, os 5 que dão entrevistas na sala de imprensa, ele ficou no muro e o Giovinazzi, se não me engano, ficou no muro também. Os outros foram contra. Todos os que foram entrevistados pela televisão inglesa, pelo menos, foram contra, o que me assusta, que me leva a apontar o dedo para a passividade da tal GPDA, que mais uma vez não serve para nada, mais uma vez é uma entidade figurativa. Deveria ser uma entidade que nestes momentos faria valer sua voz. Piloto tem que defender corrida nestas horas. Não é na hora de fazer jantar no final do ano, de posar para selfie, ou de homenagear o Niki Lauda. Não. A GPDA tinha que se fazer valer agora, nesse momento. E é passiva, apática e, portanto, também é parte do problema. Porque os pilotos são todos uns domesticados, são todos filtrados com a mentalidadezinha pasteurizada pelas suas assessorias de imprensa. Não tem personalidade, pilotos de Fórmula 1 hoje. E, para terminar, a frase do Jean Todt, que aí eu repito, se é otimista ou pessimista, deixa o ouvinte julgar. Ele termina a entrevista dele falando assim: se tiver erro, se verificarmos que estamos indo para o caminho errado, pode ter certeza que mudaremos. Aí eu deixo o ouvinte julgar se ele acha essa frase boa ou ruim. Eu quero fazer um convite ao ouvinte, talvez um convite um pouco leviano, mas... É um desafio, não?
Não, é um convite, me parece interessante pelo pouco que eu não vi inteiro, então eu vou recomendar algo sem ter visto inteiro, apenas por poucas linhas que eu consegui ver. Mas hoje, 24, nós estamos gravando, né? Sim. 24 de junho, 11 horas e 47 minutos. Correto. No México são 2 horas de fuso? 9 horas e 47 por aqui. Que beleza. Tem tempo para mais uns 4 blocos aí, sem intervalo. Ele tá gravando com a gente do México, ouvinte. Não. Ele tá gravando com a gente do... Ele vai ao GP do México, viu, ouvinte? Então fique sabendo. Mande perguntas para Fábio Wilson, se você quiser. Ele tá no grupo dos apoiadores, para quem é apoiador, inclusive. Então, hoje, nesse dia 24, saiu no UOL uma matéria do Lito Cavalcante, cujo título é: À beira da morte, a Fórmula 1 se recusa a enxergar a solução. E é um texto longo que eu vou ler apenas os 2 primeiros capítulos, obviamente a gente não vai reproduzir inteiro aqui, e em cima desses dois primeiros capítulos eu convido o nosso ouvinte que leia essa matéria do Lito no UOL. Eu não li inteiro também, eu só li os 2 primeiros, por isso que eu estou falando que pode ser um pouco leviana, não sei qual vai ser a conclusão. Os 2 primeiros capítulos... Parágrafos. Eu já ia me corrigir. Parágrafos diz o seguinte: não dá para negar, a Fórmula 1 está morrendo. A reinvenção se impõe, custe o que custar. Nada será mais caro do que a contínua e sempre crescente perda de audiência nas televisões mundiais e de presença do público nos circuitos. O domínio de um único piloto em uma equipe que não tem adversários à altura fez o Grande Prêmio da França um dos piores espetáculos esportivos do ano. De um lado, uma equipe Mercedes incansável, imbatível e insaciável, alimentada por verbas sem fim. Do outro, uma equipe Ferrari cujas qualidades repousam no passado. Cansada, abatida, incapaz de uma reação coerente com a sua história, a Casa de Maranello já não arrasta as multidões de outrora, desaminados com o muro da lamentação que dá tons pálidos ao vermelho ostentoso que exprimiu em outros tempos a disposição de lutar e vencer gigantes. São estes os 2 primeiros parágrafos do texto de Lito Cavalcante. Eu vou inclusive colocar o link na postagem. Se você está ouvindo esse post e de repente entrou no UOL e não achou, o link vai estar nessa postagem da edição número 2, do bloco número 2 da edição 609 do Café com Velocidade. Lito Cavalcante, que depois que saiu do grupo, sabe, tá me agradando bastante. Eu, inclusive, o ano passado eu falei que peguei uma declaração dele lá na Stock Car, e infelizmente nós nunca fizemos esse programa da Stock Car com as gravações. Você diga qual é agora você não vai deixar a gente sem saber qual declaração é essa, né? Você não vai fazer isso. Não, eu fiz a pergunta para todo mundo sobre o push e tudo mais, e ele ia falando, né, que os pilotos argumentavam que os carros são muito parelhos, e aí ele falou que era uma mentira dos pilotos, que a Stock Car já viveu sem, já teve o passado, e aí ele falou aquela questão de que se os carros são muito parecidos, é o braço que vai fazer a diferença e tudo mais. Talvez tenha sido a grande declaração contra o botão de ultrapassagem que eu peguei o ano passado, foi do Lito. Então tá aí o convite para você ouvinte ler, se ainda não leu, porque eu sei que eu já percebi esse link, já recebi ele pelo menos nos 4 ou 5 grupos diferentes de WhatsApp de automobilismo que eu participo aqui. E se vocês me permitem, se não for permitido, depois vocês dão um Você pode tudo aqui, Fabio. Não existe não permitido aqui. Mas é que o Lito Cavalcante, depois que ele saiu da Globo, ele também lançou um podcast. E que, inclusive, é um podcast de 50 minutos, uma vez por semana, onde é praticamente um monólogo. Tem um cara que faz a apresentação e ele conversa a respeito do final de semana corrente da Fórmula 1 e de outras categorias. E é um podcast muito legal. É um dos poucos caras no jornalismo brasileiro que tem opiniões contundentes e que não é o famoso, como que eu posso dizer, puxa-saco de piloto. Então eu gosto bastante, tem um conteúdo bastante interessante e é um dos 357 podcasts que eu escuto por semana. Daí eu ouvir Velocidade 1.5. Não vou desculpar pelo Velocidade 1.5. Você pode até anunciar outro podcast aqui, tá? Não tem problema. Agora ouvi o Velocidade 1.5, mas continue, Raposo. Você estava falando sobre o texto. Não é isso. Como tem muito a ver aí com o que a gente discutiu, principalmente no primeiro bloco,
E pode ser leviana, porque eu não li, mas os 2 primeiros parágrafos e o título me agradou e resolvi recomendar. Acho até um bom tema para pós-Áustria, viu, Raposo? Aquela semana pós-Áustria, acho até um bom tema. Enfim, para gente entrar mais a fundo. Ele tem a essência do texto dele, ele capricha nas palavras, né? Mas a essência do texto dele é algo para se discutir. É o que nós tentamos fazer no primeiro bloco, né? Ele vai para um outro caminho, mas a gente tentou olhar para 2021. Ele está falando mais de uma coisa de morte, de como tirar das cinzas. É interessante, sem dúvida interessante. Fábio Campos, foi o GP que quase não aconteceu nada. Você, inclusive, fora do ar, falou que achou que a gente ia gravar apenas 20 minutos. Eu disse isso no ar. Você está se confundindo. Eu disse aqui para um ouvinte que passou na minha cabeça falar, não, um programa de 20 minutos resolve essa corrida, mas que a gente tinha obrigação com o ouvinte de fazer a análise que a gente sempre procura fazer aqui, de entrar mais a fundo nos assuntos. Então foi no ar que eu falei, viu, seu Raposo? Eu posso propor um tema? Por favor, mas espera aí, deixa eu pegar meu papel aqui, meu lápis, pode falar. Não, é a respeito, inclusive, da pergunta que eu havia feito no grupo. Isso que eu ia falar, eu ia pedir para você fazer a sua pergunta. Sim. Então o Fábio que você se referiu não era eu, era outro, entendi. Eu venho criticando muito o desempenho de alguns pilotos, né? Como, por exemplo, do Pierre Gasly, que eu acho que não está à altura de estar sentado no cockpit da Red Bull, vide a diferença de performance dele para o Max. Tudo bem que o Max é um cara fora da curva ali também. Mas a pergunta que eu gostaria de propor e a discussão que eu coloquei lá no grupo dos apoiadores foi o seguinte: isso também não está acontecendo por conta das regras da superlicença? A Red Bull, por sempre primar por colocar um piloto do seu programa de desenvolvimento, ela não ficou sem saída na hora de escolher um piloto, porque talvez não tivesse alguém com os 40 pontos necessários para sentar no cockpit de Fórmula 1, e isso não pode impactar na escolha das equipes para os seus pilotos, como, por exemplo, a gente tem o Pietro Fittipaldi como piloto de testes da Haas. O Pietro não tem os 40 pontos para dirigir um carro de Fórmula 1. Se amanhã ou depois o Grosjean se machuca ou é demitido, dificilmente, salvo se eu estiver enganado em relação à regra, o Pietro vai poder correr 1 ou 2 GPs. Então, vocês não acham também que essa questão da superlicença está na hora de ser revista? Eu acho o seguinte, diga, vai você primeiro, Raposo, vai lá. A superlicença foi um antídoto, né, pro Verstappen. Começaram a ficar com medo de pilotos chegando com 17 anos na categoria. E aí quiseram dificultar, quiseram tornar obrigatória, quase que obrigatória, né, a passagem pela Fórmula 2 e tal, não permitindo que apenas a pontuação da Fórmula 3 fosse suficiente e tudo mais. E causou isso aí. É algo controverso, porque a Fórmula 1 precisava ter mais carros, né? É uma coisa que a gente discute aqui em vários programas. Com apenas 20 carros e queimando algumas lenhas cedo demais, eu acho que, não sei a opinião do Fábio Campos, mas eu acho que um canibalismo, sabe, um Sebastian Buemi, o Jean-Eric Vergne, um Lucas de Graça, uma quantidade de pilotos de talento tiveram ali as suas chances, umas chances bem mais ou menos assim, e não agradou logo de cara, ou tiveram 2 temporadas, não agradaram de cara, e tiveram seus lugares tirados para vir um outro moleque, e esse outro moleque, o Gasly, agora por exemplo, o Gasly, como queiram, chega também, não agrada, e aí tira ele, coloca mais, vem o Tickton, aí o Tickton também não agrada, tira o Tickton, traz mais um, vira uma coisa, uma queimação em praça pública que talvez... Mas ninguém nunca fez isso. Alguém já fez isso? Queimação em praça pública? Toro Rosso fez. Com quem? Não fez, não concordo. Arturo Rosso fez com quem? Eu acho que o Vergne foi... Eu até discuti, né, na época que o Ricardo foi promovido à Red Bull, que eu até achava que tinha que ser o Vergne, que tinha feito uma temporada melhor naquele ano na Toro Rosso. Você pode até ser que por fatores internos, por dar melhores feedbacks aos mecânicos, por ser um cara que se integra melhor, tudo bem, mas se fosse fatores pistas, eu achava que o Vergne merecia mais do que o Ricardo, por exemplo, aquela promoção. E eu acho que o Vergne é um cara que devia ter tido mais oportunidades na Fórmula 1. Eu acho que isso traz um ponto que é o seguinte: claro que eu acho que é muito difícil disso acontecer,
mas traz a possibilidade, por exemplo, do Pierre Gasly sair da Red Bull e a Red Bull puxar novamente o Daniel Kvyat para um assento da Red Bull, que eu acho... Eu acho que seria interessante. Você acha que seria um absurdo? Eu acho que não seria um absurdo. Ele é um bom piloto, mas ele é um bom piloto e tá fazendo boas corridas, mas ponto. Então, de novo, eu acho que a Red Bull deveria ter... A Red Bull tem 30 pilotos no seu programa de desenvolvimento. Eles deviam poder ter... Claro, não pegar um cara de 16, 17 anos, mas pegar alguém que está performando numa Super Fórmula, em algum campeonato interessante e poder colocar para correr na Fórmula 1. Eu acho que essa regra hoje da superlicença, com a exigência dos pontos, ela limita e ela não é benéfica para o campeonato. Inclusive para atrair novas equipes para a categoria. Eu acho que a flexibilização, claro que você deve ter alguns parâmetros, como, por exemplo, idade mínima, algum tipo de experiência, talvez tem que ter participado de testes de sexta-feira com determinada quilometragem, mas exigir que o cara só pode se ele ganhar 40 pontos, se ele for até o terceiro da Fórmula 2, enfim, eu acho que isso é um pouco exagerado. Eu acho que não, eu acho que pode ser, tem os dois lados dessa moeda que você está colocando. A Red Bull pode buscar um talento, mas a Red Bull pode buscar um pagante. Ou a Williams vai lá e busca um menino que está na Fórmula 3 que tem dinheiro, um tal de Lance Stroll. Eu acho que a superlicença tem o lado que impede, mas tem o lado que valoriza. Eu não acho injusto o cara ter que conseguir os pontos para subir. Eu defendo, sou um dos que já falei várias vezes aqui, do Dan Tickton. Mas é um cara que provavelmente vai ter que se provar mais. Acho que o Dan Tickton já estaria na Fórmula 1, se não fosse a superlicença. O que não quer dizer que não possa ter que se provar ainda. Eu não acho. Eu vi um vídeo um dia desse aí, num desses sites aí do Brasil de automobilismo, um rapaz pôs um vídeo lá dizendo que a Red Bull é trituradora de pilotos. Eu não acho. Não acho. Acho que isso é um conceito que caiu no Red Bull que eu não concordo. O Verne teve 3 anos na Fórmula 1. Você pode achar, eu tendo a concordar que ele podia ter subido para a Red Bull, ao invés de ficar só na Toro Rosso, concordo. Mas aí você jogar para o outro extremo, de que triturou a carreira do Verne, você deu 3 anos para o Verne, deu 3 anos para o Buemi, deu 2 anos e meio para o Alguer Soares, se eu não estou enganado, quase 3 anos. Não acho que a Red Bull tritura ninguém. Enfim, trouxe o Kvyat de volta, foi sacana com o Kvyat, alguém pode usar essa palavra, tirando ele, mas, poxa, colocou um cara lá que ganhou na primeira corrida. Então, eu não acho que a Red Bull tritura pilotos. Todos os pilotos que passaram, praticamente todos que passaram pela Toro Rosso, tiveram no mínimo 2 temporadas. Até o Scott Speed teve 2 temporadas. Então, para mim, triturar piloto é você sacar o cara com meio campeonato. Não dá a menor chance para o cara se desenvolver. Não acho que seja o caso. Agora, para falar da superlicença, eu acho, Fábio, que se colocar, basta andar na sexta-feira, aí a equipe escolhe quem ela quiser. Ela bota lá um qualquer que tenha muito dinheiro. Olha aqui, dá umas voltas aqui na sexta-feira. Acabou, o cara entra. Eu acho que o mérito é importante ter um mérito. E se a superlicença der certo, se eles ajustarem o que tem que ser ajustado, você valoriza a Fórmula 2, sim. Você valoriza a Fórmula 3. Você valoriza as categorias. Você faz o cara ter que passar para ela. Por que todo mundo tem que saltar? O Verstappen deu certo e o Raikkonen deu certo. Mas o Hamilton passou por todas. O Rosberg passou por todas. Enfim, os caras que fizeram a escalada também deram certo. Então, eu acho que valorizar a escalada, você transforma a Fórmula 2 num campeonato que hoje vive uma situação deplorável de que você tem ali 8, 7 pilotos bons. O resto, claramente, piloto pagante. Piloto que não tem nem história em outras categorias. Passou, ficou em 15º, subiu. A enormidade de pilotos pagantes que tem na Fórmula 2 hoje é nociva à Fórmula 1, muito nociva. Então você tem que arrumar isso. E talvez arrumando isso é fazer com que a Red Bull tenha que olhar. A Red Bull decidiu acabar com o seu projeto em termos de Fórmula 2. Não quer saber de Fórmula 2. Talvez ela tenha que querer. O Gasly está indo mal na Fórmula 1, mas ele fez o caminho correto. Ele tinha que ter a superlicença. Olha, ele ganhou a Fórmula 2, ganhou de um jeito que quem acompanhou sabe muito bem como foi. Mas ganhou, tá lá o ponto na superlicença. Não dá para tirar isso dele. Então, ele tinha que estar lá, só que ele é um piloto mediano. Nós falamos aqui no café o ano passado. Esse cara é mediano, esse cara não tem condição. E está se provando assim. Então, tem 2 lados dessa moeda. É uma discussão para a gente ter em outros. A gente pode até voltar a essa discussão, enfim, é uma discussão muito boa. Mas eu acho que tem os 2 lados. Eu não vejo problema em criar, sim, uma escalada. Pode não ser como está sendo hoje. Pode ter que ter ajuste, sim. Pode mexer em várias coisas. Mas eu acho que valorizar o mérito faz bem, principalmente no automobilismo, em que
Na DTM tem um piloto que é filho do dono, a Fórmula E tem um piloto que é filho do dono, na Indy tem um piloto que é filho do dono, e inclusive na Fórmula 1 tem um piloto que é filho do dono. Isso para mim não pode. Isso é muito grave. Gostei muito da edição 609. Muito boa. Fábio Wilson tá... O senhor já está convidado. O convite já está público aqui. A aparecer mais vezes. O senhor que tem uma agenda muito corrida, muitas viagens internacionais. O cara tá no México. O que é isso? Tá no México não é nenhuma vantagem, não. É sim. Você vai no GP do México. Quem vai no GP do México já tem alguma vantagem. Inclusive, essa edição teve até e-mail da Laura Andrade. Eu confesso que eu tô emocionado até agora. Mas de verdade, agradeço o convite e me senti bastante lisonjeado aí, porque sou fã do trabalho de vocês. Comecei a ouvir também há pouco mais de um ano e vocês fazem um trabalho aí sensacional e foi muito bom compartilhar um pouquinho aí da minha visão a respeito do esporte que a gente tanto ama e estou à disposição. Sempre que precisarem, é só me chamar que eu vou participar. Gostei bastante, fiquei bastante contente e é isso aí, muito obrigado. E Fábio Campos, se você não deixar eu com a fama de cara que faz promessas e não cumpre, lá na abertura do 609 eu falei assim, e talvez no final daremos aí alguma pontinha sobre o GP da Áustria. Por favor, Fábio Campos. Finalize. Já demos. Não, já demos. Eu não preciso nem estender muito. Eu acho que é uma pista que a Ferrari pode dar uma parecida interessante, pode dar um trabalho para a Mercedes. Então acho que o Grande Prêmio da Áustria tem essa... Não acho que vai acontecer o ano passado, por causa da mudança dos pneus. Enfim, até citei aquela questão, né? O Hamilton foi o último a parar na primeira leva e o primeiro a abrir a segunda leva, ou seja, o desgaste foi uma coisa maluca. Não acho que vai acontecer porque os pneus mudaram, enfim. Então, mas que eu acho que a corrida pode ser melhor que o Grande Prêmio da França. O que é basicamente chover no molhado e dizer uma obviedade que eu me culpo quando eu digo. Mas enfim, o Grande Prêmio da Áustria será melhor que o Grande Prêmio da França. Eu espero estar errado, mas eu acho que a Ferrari vai ser igual o golfinho do SeaWorld. Vai sair na sexta-feira, fazer uma graça e voltar e afundar e não aparecer mais. Nossa, são pessimistas. Uhum. Então, com isso, nós fechamos essa edição do Café com Velocidade. Escrevam pra gente, esperamos aí o e-mail de vocês pra semana que vem, no pós-Áustria. Semana que vem tem desafio, hein? Essa não vai ter, semana que vem tem desafio. Hoje acabou o tempo, semana que vem tem desafio.